Eu tenho feito, sempre acredito que nos últimos 2 ou 3 domingos que eu ministrei, uma série de lições bíblicas, né? E hoje eu quero falar sobre aos pés de Jesus. E as lições, a lição que nós vamos pegar hoje é com relação à família de Lázaro. Amém? Evangelho de João, capítulo número 11, versículo 1. Vamos ler alguns versículos aqui e entrar na ministração. Diz assim então a palavra de Deus, a minha versão é nova, versão internacional, NVI. Versículo 1 diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: mestre, há poucos judeus tentaram nos apedrejar você, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda na noite tropeça, pois não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordar. Amém? Vamos pular para o verso 17. Diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Vamos ler somente aqui. Santo Deus, tu és glorioso, poderoso. Aqui está o teu povo, as tuas ovelhas, no qual nós sabemos que o teu Espírito nos guia, nos ilumina. Que o Senhor me use como instrumento para passar a tua palavra, a palavra profética, de edificação, de ânimo, exortação, para que jamais venhamos nos desviar do caminho, mas que possamos aperfeiçoar a salvação e a obra que o Senhor começou, vai melhorar. Vamos, meu Deus, avançar muito mais em nome de Jesus. Amém? Bem, essa passagem aqui, ela nos fala sobre a família de Lázaro, que era composta por 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Eu já ouvi algumas pessoas falando que Lázaro era até mesmo um adolescente, bem jovem, coisas do tipo. A Bíblia não nos relata muito o porquê não cita os pais deles, talvez tinham morrido, alguma coisa aconteceu, mas enfim, o certo é que a respeito desses 3 irmãos, mostra o relacionamento deles com Jesus em pelo menos 3 passagens claras da Bíblia. Uma que está ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 até o 41,
que é quando Jesus está passando ali no sentido de ir para Jerusalém. Ele para ali em Betânia, Marta o recebe na sua casa. A outra passagem que nós vemos é em João 11, que nós acabamos de ler, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. E a terceira ocasião que menciona esta família está ali no capítulo 12 de João, que fala de 6 dias antes da Páscoa. Jesus estava ali com Lázaro. Noutras referências que está em Mateus 26 e em Marcos 14, além de Lázaro estavam outras pessoas como Simão. E narra ali então aquela passagem que Maria chega, unge os pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Então, em 3 partes da Bíblia, mostra, ainda que tem referências, eu acabei de falar aqui de Marcos e Mateus, nessa última ocasião, relacionada ali com João capítulo 12, o certo Jesus estava na casa, sendo recebido por Marta e Maria, depois da ressurreição de Lázaro, e depois da questão quando Maria unge os pés de Jesus, derrama ali sobre ele um perfume caríssimo e enxuga com os seus cabelos. Então nós vamos pegar aqui agora essa família, e eu vou tentar passar algumas lições que o texto nos mostra para ficarmos vigilantes e termos um discernimento espiritual daquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje em nome de Jesus. Amém? A família de Lázaro, vamos assim dizer, para ficar falando a família de Marta, Maria e Lázaro, vamos colocar somente a família de Lázaro, que você já engloba todo mundo. Ela tinha um relacionamento com Jesus, e nesse relacionamento nós vemos alguns ajustes. E a primeira ocasião, como eu falei aqui na introdução, está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 41. Você pode abrir, apesar que nós não vamos ler, mas se você quiser depois marcar com uma referência, você pode deixar aí. Ela nos mostra, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, que Jesus estava nas suas andanças, no seu ministério. Uns tempo atrás mesmo eu falei, que bem provável que Jesus não tinha costume de usar animais nas suas viagens missionárias, era mais mesmo de pé, muitas das vezes. Talvez usava um barco, mas ele usava muito aquilo que tinha na época, que eram os seus pés. Não tinha carro, não tinha avião. Então, muitas das suas campanhas ministeriais, ele tinha, por exemplo, ele quer chegar em determinado local em Jerusalém, ele não conseguiria chegar no mesmo dia. Então tinha cidades que ele ia parando, e ali tinha as pessoas que o recebiam, e ali ele descansava, ali ele comia. E esta aqui foi uma dessas ocasiões, porque nós vemos que ele para então numa cidade que estava a 3 quilômetros de Jerusalém, chamada Betânia. E ali ele é recebido pela família de Lázaro, na casa de Marta, na casa de Maria. Só que um detalhe, às vezes quando nós retratamos essa passagem na nossa mente, ou até mesmo em alguns filmes, sempre colocamos 3 personagens, que é Jesus, Marta e Maria. Marta ali arrumando as coisas, Maria aos pés de Jesus, e Jesus sozinho ali na sala. Mas o texto nos diz que Jesus passou com os seus discípulos. No mínimo estavam 12 discípulos ali. Quando nós vemos então que Marta está desesperada, não é porque ela estava querendo serviço a Jesus, não, ela estava servindo Jesus e mais, pelo menos no mínimo, mais 12 homens. É por isso que ela pediu: estou aqui com muitos afazeres, eu estou aqui fazendo várias coisas, o Senhor não está aqui sozinho, o Senhor trouxe aqui mais convidados. Só que é interessante que Maria, ela deixou os seus afazeres, e quando começou a ouvir Jesus pregar, ela parou o que estava fazendo, assentou aos seus pés e começou a escutar. Talvez Jesus estava dando discipulado, estava falando alguma coisa ali com as pessoas que estavam na casa. Ela parou os seus afazeres para escutar o que Jesus estava falando. Ela queria desfrutar da presença de Jesus. Não se esqueça disso que eu acabei de falar.
ela queria desfrutar da presença de Jesus. Ela estava sendo edificada, não deixando que nada lhe tirasse o foco. Marta então pede para Jesus chamar a atenção de Maria. Mas Jesus diz para ela: ó, você está distraída com muitas coisas, mas uma só basta. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha só que interessante, veja. Maria está aos pés de Jesus, ela para seus afazeres, e Marta está sozinha, pegando ali as bandejas, pegando, sei lá, copo, dando ali um quibe, né? Vamos assim dizer, a comida da época ali, o som. E de repente ela vem, espera um pouquinho. Você parou por quê? Nós estamos servindo aqui. Jesus, pede para ela ajudar, os discípulos aí, está precisando, está chegando gente. E Jesus falou para ela: você está distraída com muitas coisas, mas uma só é a mais importante. E ela escolheu a boa parte, ela teve revelação, ela está querendo ser edificada, e isso jamais será tirado dela, pois ela buscou comunhão comigo, ela estava buscando ser edificada na minha presença. Mas é interessante o seguinte, gente, que às vezes quando nós colocamos na nossa mente que vamos pregar sobre essa passagem de Marta e Maria, mas colocamos sempre Marta distraída, parecendo que ela estava distraída cuidando das coisas do mundo, distraída com o trabalho, distraída com o celular, com o Instagram, com as coisas lá de fora. Mas não, a Bíblia diz que ela estava servindo ao Senhor. Você está me entendendo? Ela estava trabalhando para Jesus, ela estava trabalhando para o ministério de Jesus, ela estava servindo ali Jesus e os seus discípulos. Isso aqui é um dado muito importante, porque o que Jesus queria dizer para ela, que nós devemos trabalhar para Deus, mas também nós devemos saber desfrutar da sua presença. Eu trabalho muito para Deus, eu toco, eu canto, eu ministro no encontro. Quando alguém chama aqui para pregar, eu prego. Se eu precisar de cuidar das cadeiras, eu cuido. Estamos fazendo um mutirão da igreja, eu vou lá e ajudo. Mas cadê o seu momento de você desfrutar da presença de Deus? Isso é muito importante. E é isso que Jesus queria falar com ela. É isso que Jesus estava chamando a atenção dela. Se todo o nosso tempo está relacionado com produtividade e não comunhão, estamos perdendo a melhor parte. Tem que ter um momento que nós vamos para o nosso lugar secreto. Nós temos que ter o nosso momento da nossa devocional. Nós temos que ter um momento de escutar a voz de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, que eu sou Deus. É o momento quando você está sentindo a presença de Deus. Espera um pouquinho, eu quero desfrutar do seu toque, eu quero desfrutar desse sentimento, eu quero desfrutar dessa atmosfera que está neste ambiente. Eu tenho que ter saudade de sentir a presença de Deus invadindo o meu espírito. E eu sentir aquela presença, e eu saber, Deus está aqui. Fala que teu servo escuta, fala que a tua serva escuta. Marta estava preocupada não com as coisas do mundo, com as coisas de Deus, mas não estava sabendo desfrutar da presença dele. Infelizmente é o que nós vemos em muitas igrejas. As pessoas às vezes estão até produtivas na igreja, estão até trabalhando na obra, mas estão perdendo uma conexão importante, que é ter comunhão com o Espírito Santo. É por isso que vemos tantas pessoas cansadas muitas vezes, frustradas. Nós devemos aprender a nutrir no nosso espírito essa comunhão, compreendendo que a boa parte, a melhor parte, que nos jamais será tirada, é a presença de Deus. Amém? Continuando aqui mais uma lição que nós pegamos com essa família.
que é no texto que nós lemos, e no Evangelho de João, no capítulo 11. Essa segunda ocasião a Bíblia nos diz, igual nós lemos, que Lázaro estava doente. Amém? Lázaro estava doente. A Bíblia diz que mesmo doente, Jesus teve a ciência que ele estava doente. A Bíblia diz que Jesus ficou quantos dias? 2 dias. 2 dias. Imagina, aquela família que não fazia bem caso de Jesus quando ele passava por lá. Jesus chegou, vamos servir, vamos operar. Aquela família coração aberto. Sabe aquela família aqui, coração aberto? E de repente eles dão uma notícia aqui para Jesus que o irmão delas estava doente. E era uma doença séria. Jesus escuta, mas ao invés de falar, vai um pouquinho, estou saindo aqui agora, vamos para lá agora. A Bíblia diz que ele fica ainda 2 dias onde ele estava. Olha só que interessante. Ao final desses 2 dias, a Bíblia diz que ele iria voltar para aquela região onde ficava a Betânia. Ao chegar lá, já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido e estava sepultado. Amém? Veja, quando chega a notícia, então, ali a partir do versículo de número 17 do Evangelho de João, capítulo 11, que nós lemos, quando chega a notícia aos ouvidos de Marta e Maria que Jesus tinha chegado, a Bíblia diz que Maria ficou em casa, mas Marta foi ao encontro de Jesus. Olha só que interessante. Marta foi ao encontro de Jesus e quando ela se encontra com ele, a primeira coisa que ela diz é: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria falecido, meu irmão não teria morrido. Primeiro detalhe aqui que nós temos que pegar, no comecinho de João capítulo 11, lá no versículo de número 3, a Bíblia diz que ela mandou alguém avisar a Jesus que o seu irmão estava doente. O que ela fez? Ela terceirizou. Mas no verso de número 20, ela não pede para ninguém ir até ele, ela mesma vai. Ela começou a aprender então uma forma diferente de se relacionar com Jesus. Ela não terceirizou esse encontro, ela mesma foi ao encontro dele. Isso aqui é um detalhe que nós temos que ficar atentos. Nós não podemos ficar dependendo de terceiros para ter um relacionamento com Jesus. Pastor Júlio Wilson, o que ele falou aqui a respeito da oração, falou, seus olhos, uma coisa que ele falou, foi os irmãos oraram, mas e nós? É muito fácil chegar de Deus, ora comigo, Anicésio, ora comigo. Amém, eu vou orar, mas você está orando por você também. Você aprendeu a também ter algo íntimo seu e com Deus? Nós não podemos ficar terceirizando o nosso relacionamento com Deus apenas a terceiros. Se fulano lá, se Beltrano lá, a coisa está acontecendo errado comigo, sabe por quê? Porque o pastor não está orando. Não está orando comigo. Queridos, e você está orando por você? Você está orando para a sua casa, você está orando pela sua família, você está colocando os pedidos diante de Deus. Você está indo ao encontro de Jesus, ou você está pedindo para alguém ir ao encontro de Jesus no seu lugar? Tempo atrás eu preguei aqui sobre o poder da intercessão, que é muito importante, mas nós não podemos deixar de lado também a nossa comunhão direta com o Espírito de Deus. Amém? Porque Jesus é o nosso único intermediador entre Deus e os outros. Nós oramos uns pelos outros. Isso é muito importante. Nós não podemos ficar sozinhos, mas isso não nos isenta, ou é o limite nosso para com o nosso relacionamento para com Deus. Você, a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, que ele comprou povos de toda língua, tribo e nação, e os constituiu, os pastores, reis e sacerdotes? Os diáconos? Não, todos somos reis e sacerdotes. Todos nós podemos ministrar na presença de Deus. Aleluia.
Então ela foi ao encontro de Jesus. Só que logo quando ela encontra com ele, como eu disse, ela chega e fala: se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa conotação que ela fala aqui é tipo chamando a atenção dele. É como: Senhor, foi muito bom, né? Quando o Senhor estava indo para Jerusalém, a nossa casa que o Senhor queria chegar, mas o Senhor estava meio cansado para recobrar suas coisas. O Senhor pediu ali uma comidinha, uma moradinha, para dormir na nossa casa. A gente liberou, te acolhemos, não só o Senhor, mas acolhemos até quem nem conhecíamos direito. Foi muito bom, não foi? Mas quando nós precisamos do Senhor, a gente mandou lá no recado, o Senhor fez pouco carro da gente. Fiquei sabendo que depois que chegou a notícia, eu ficou ainda mais 2 dias lá, velho. Ela tinha um grande problema, porque nós vemos que ela estava diante do Mestre. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, Jesus falou para ela: você crê? Ele vai ressuscitar. E ela vem e retruca: eu sei que ele vai ressuscitar naquela ressurreição do último dia. Nós vemos aqui então que o coração dela, de Marta, estava em 2 colocações temporais, uma no passado e outra no futuro. A no passado era: se o Senhor estivesse aqui, e no futuro é: ele vai ressuscitar, mas lá no último dia, lá para cumprir as profecias, lá na frente. Nós crentes, nós não podemos ficar presos ao passado e não presos também ao futuro. Amém? Excesso de passado gera o quê? Depressão. E excesso de preocupação com o futuro gera o quê? Ansiedade. O Deus que nós servimos, ele é um Deus que tem poder sobre o passado. Tudo que aconteceu, nada nos fugiu do seu controle. E ele sabe o futuro. Ele é o que domina todas as coisas. Mas nós temos que entender também que ele é o Deus do nosso momento, ele é o Deus do nosso presente. Porque quando ela fala isso para ele: no último dia haverá ressurreição, Jesus no versículo 25 ele responde: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não diz: eu fui ou eu serei. Ele diz: eu sou o tempo presente, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Veja, Jesus não é a solução apenas para o nosso futuro. O passado não como mais mexer, mas às vezes ficamos projetando aquilo que Jesus vai fazer na nossa vida no futuro. Mas eu te digo, Jesus é o Senhor do nosso presente também. E é no presente, é no hoje, é no momento de agora que Deus trabalha conosco. Quem está me entendendo? Agora. É neste momento que Deus trabalha conosco. E é isso que Jesus estava falando com ela: eu estou aqui. Não fique esperando que o milagre tinha que acontecido lá atrás, pode acontecer hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Só que logo, continuando aqui, logo depois ele tem essa conversa com Marta, que foi ao seu encontro e ficou ali de pé de igualdade. Jesus pergunta onde está Maria. Eu não quis ler isso aqui, mas ele pergunta onde está Maria. Onde é que está Maria, a sua irmã? Pois ela não tinha ido ao seu encontro, como foi Marta, mas tinha, como disse a Bíblia, ficado em casa. Veja, Maria, aquela que ama estar na presença de Jesus, desfrutando a sua palavra, ficou onde? Em casa. Chegou e disse: Jesus está aqui. Marta foi correndo se encontrar com ele, mas Maria ficou em casa. Aquela que tinha ficado aos pés de Jesus, tinha parado tudo para escutar a palavra de Jesus, para desfrutar ali daquele momento, daquela comunhão. Ela não foi ao encontro.
Jesus teve que perguntar para ela. Jesus teve a chama Maria, chama Maria. Queridos, nós não podemos deixar que a dor de uma perda ou que uma situação triste reconfigure o nosso relacionamento com Deus. Aquela situação tinha reconfigurado o relacionamento dela com Jesus. Ela que tinha percorrido muito mais à frente do que Marta para se encontrar. Só que a dor da perda, aquela situação triste, aquele momento de introspecção ali, de choro, reconfigurou a conexão que ela estava tendo com Jesus. Como está ali no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós não podemos deixar que uma situação que foge do nosso controle, ou que nos pega no sentido que atravessa a nossa alma, retire de nós a capacidade de sonhar, de ter comunhão com Deus e até de nos alegrar com Ele. Eu só vou para a igreja louvar a Deus se tudo estiver bem na minha vida. Alguém me desandou, o negócio não está certo. Fugiu do meu controle, estou emburrado com Deus. Eu vou ficar aqui quieto. Estou muito triste para sair da cama. Situação triste na nossa vida é bíblica. Basta cada dia o seu próprio Jesus mesmo disse, meu amigo, meus discípulos, olha aqui, o dia de vocês aí, está a qualquer momento. Nós estamos vivendo numa era ainda em que estamos presos num corpo pecador, habitando uma sociedade pecadora. Essa aqui não é o nosso destino final. Então, enquanto estivermos aqui, vai ter dias alegres, vai ter dias tristes, vai ter dias que está tudo dando certo, mas teremos dias também aos dias de Jó. Para o crescimento nosso, para a revelação dos nossos corações. Isso aqui mostrou como estava o coração de Maria. Veja, a dor da perda estava reconfigurando o relacionamento com Deus. Não deixe isso acontecer, independente de como está a sua família, independente de como está o seu casamento, independente de como está o seu trabalho, independente de como estão os seus sonhos, aquilo que você está projetando, se está dando certo ou errado. Não deixe nada reconfigurar o seu relacionamento com Deus. Amém? Glória a Deus. Não podemos permitir que aquilo que foi perdido nos tire a paz, a esperança no Cristo vivo. Mas Jesus então manda chamar Maria. E quando ela escuta, o mestre está mandando te chamar, a Bíblia diz que ela sai. E todo mundo fala, está saindo desesperada aí, porque talvez está com muita dor no coração. E ela sai e vai em direção a Jesus, assim encontrar com Ele. E quando ela chega na presença de Jesus, ao invés de fazer como Marta, que ficou ali em pé de igualdade, a Bíblia diz que ela se lança aos seus pés. O que ela tinha feito lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus estava na casa dela? Estava aos pés de Jesus. E aqui nós vemos de novo Maria aos pés de Jesus. Aleluia. Só que interessante que ela fala as mesmas palavras que Marta falou para Jesus quando se encontrou. Ela diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas há uma diferença. Quando Marta se encontra com Jesus, ela não se prostra, mas ela fica tentando argumentar com Jesus. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala, creio, vai ressuscitar. E ela começa a teologar com ele. Não, a ressurreição no último dia. Está lá, né? Daniel, capítulo 12. Sei, no último dia, lá naquele tempo, vai ter a ressurreição dos corpos, porque nós cremos na ressurreição. Ela começou a argumentar com Jesus, e Jesus argumenta com ela, porque da mesma forma que ele foi tratado, ele vai tentar tratar ela. Só que com Maria não foi assim, porque Maria se prostrou e falou chorando as palavras. Por essa razão, no versículo de número 36, a Bíblia diz: Jesus chorou. Está me entendendo? Veja, Jesus vai argumentar com quem argumenta, mas ele vai chorar com quem chora. Elas, tem que ser assim, tem que ser mais aquilo outro. Agora, quando nós
o nosso coração diferente diante de Deus, Ele também vai se mostrar diferente para conosco. Aleluia! Nós devemos então repensar a forma como nós tratamos o Espírito de Deus, tratamos o Espírito Santo, a presença de Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz que Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Salmos capítulo 51, versículo 17 diz que um coração quebrantado e contrito jamais será desprezado por Deus. Como é que nós estamos chegando com o nosso coração diante dele? É com o coração cheio de argumentos ou com o coração quebrantado e contrito? Ou com o coração humilde? Ou com o coração já falando assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu sou limitado, mas o Senhor pode. Aquilo que eu não posso, o Senhor pode. Saul, quando era confrontado, ele ficava soberbo, só pensando no seu trono, só pensando nas suas posses. Davi, quando foi confrontado, a preocupação dele: Deus, não me tire de mim a tua presença. É um coração quebrantado, é um coração contrito. Só que interessante aqui que Marta falou com Jesus. Falou. Até o versículo de número 25, nós vemos Jesus respondendo ela. Depois disso, Jesus não fala mais nada com ela e procura por Maria. Quando Marta sai da presença de Jesus, ela continua com seu irmão morto. Quem está me entendendo? Marta sai da presença de Jesus com Lázaro morto. Mas quando Jesus fala com Maria, a reação de Jesus foi seguida do seguinte: onde o colocar? Porque a Bíblia diz que quando ele viu ela chorando, ela falando daquele jeito, o coração dele perturbou-se, e ele falou: onde colocá-la? Que ele ficou inquieto, e ele chora. Amém? Queridos, quem vai aos pés de Jesus, quem vai aos pés da cruz, um coração quebrantado, toca no coração da mesa. Deus não resiste um coração quebrantado. Por isso ele fala: onde colocar? Marta sai da presença de Jesus com seu irmão morto, mas Maria sai da presença de Jesus com seu irmão ressuscitado. Aleluia! Aleluia! O resultado é que quando voltamos de um encontro com Jesus, qual é a nossa motivação? A nossa expectativa, a forma que nós fomos isso. Gente, quando nós vamos ao encontro de Jesus, a expectativa que está no nosso coração vai nortear muito o resultado dele. Amém? Eu não sei se você entendeu, vou repetir mais uma vez. O resultado de um encontro com Jesus, o resultado final, vai se dar muito mais pela motivação que ocorreu no nosso encontro com Ele. Aleluia. Nós não podemos limitar as nossas experiências com Deus, a nossa comunhão com Ele em apenas alguma ocasião ou em algum local. Tem pessoas que, para ele se encontrar com Jesus, estar na presença de Deus é muito difícil. Queremos resultados tremendos, mas a nossa expectativa sempre está baixa com Deus. A nossa motivação de estar na presença de Deus é tão pouca, é tão baixinha, é tão pequena. Nós chegamos aqui na igreja, somos crentes, ficamos somente 2 horas na presença de Deus, e mesmo assim é tão difícil, é tão complicado. E hoje em dia a nossa geração está tão complicada, porque nós temos que fazer tanta coisa para a pessoa ficar. Irmão, fica aqui dentro, escuta a palavra de Deus. Só que fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sem nada na presença de Deus. Chega no domingo, muitas vezes atrasado, fica contando as horas para ir embora. E depois nós ficamos perguntando: por que os resultados das minhas orações não estão sendo atendidos? Como é que está a motivação do nosso coração? E olha só que interessante. Marta está agitada em Lucas capítulo 10, aquela primeira passagem que eu acabei de falar no começo da pregação, quando ela está ali servindo e Maria está aos pés de Jesus. Quando foi?
Marta estava, perdão, Marta estava agitada. Em Lucas 10 estava agitada em Lucas capítulo 11. Ela fica agitada. Mas Maria, tanto em Lucas 10 como em João capítulo 11, ela está aos pés de Jesus. Olha que interessante. Lucas 10 estava na casa. Quando foi? Marta está agitada em casa e Maria está aos pés de Jesus em casa. Em João capítulo 11, elas não estão em casa, estão na sociedade, está muita gente reunida. Marta está agitada na sociedade, mas Maria está aos pés de Jesus. O que nós aprendemos com isso? Independente do seu relacionamento aqui na igreja ou lá fora, tem que ser o mesmo. Independente do local que você está, o seu relacionamento com Deus tem que ser o mesmo. Aqui na igreja você está aos pés da cruz, lá fora também tem que estar. Porque se você está agitado aqui na igreja, lá fora também você está agitado. Quem está me entendendo? Estou falando de amém. Lá fora você vai estar esperando Deus falar contigo. Você não vai estar ali com sua parabólica aberta para captar a mensagem que Jesus tem para você. Olha essa palavra, eu vou na parabólica tem que estar aberta para a gente captar a mensagem. Não sei se você sabe como é que é a parabólica, apesar que hoje em dia muitas pessoas não estão utilizando, mas geralmente tem um satélite. Sabe como é que funciona a parabólica? Tem um satélite. Quando o técnico vai, ele tem que colocar na direção certinha para captar a mensagem. Se a gente está agitado, vai ficar assim, vai captar a mensagem. Não capta. Marta estava agitada, tanto em casa como na sociedade. Mas Maria estava aos pés de Jesus, tanto em casa como na sociedade. Isso tem que ser uma lição para a gente também. Nós não podemos então limitar na nossa vida com Deus apenas 2 horas na semana. Então quando você sai daqui, você tem que estar na sociedade, mas também aos pés de Jesus. No seu trabalho aos pés de Jesus, na sua faculdade aos pés de Jesus. É como quando Jesus ensina para a mulher samaritana que a adoração é um estilo de vida. Adorar o Senhor em espírito e em verdade independe do lugar, independe da situação. Seja em casa, seja na igreja, seja na sociedade, onde você estiver, Deus tem procurado os verdadeiros adoradores. Aleluia! Esse encontro de João capítulo 11, Jesus com essa família, finaliza com a ressurreição de Lázaro, quando Jesus manda tirar a pedra e chama para fora. Ele sairá com as ataduras, mostrando que realmente estava morto, e todos glorificaram grandemente a Deus. Mas agora, para a gente não alongar a mensagem, para a gente finalizar, a terceira ocasião que nós aprendemos aqui com Jesus Cristo, mas essa família está no Evangelho de João capítulo 12, é o próximo capítulo. Eu não vou ler, mas você pode depois ler na sua casa direitinho, que ali fala o seguinte, em João capítulo 12: 6 dias para a Páscoa, ou seja, pertinho de Jesus ser preso, julgado, condenado, torturado, açoitado e morto na cruz, 6 dias antes da Páscoa, que Jesus foi morto ali, na ocasião da Páscoa, a Bíblia diz que Lázaro, que já estava vivo e passivo, ressuscitado, ele estava ali assentado ou reclinado na mesa. Tem as culturas que dizem que estava sentado, outros reclinados, mas de toda forma, ele estava à mesa junto com Jesus e outras pessoas. Marta estava fazendo o quê? Marta está agitada em Lucas 10, Marta está agitada em João 11, e Marta está agitada aonde? Em João capítulo 12, de novo, servindo. Só que tem um detalhe: Maria, mais uma vez, estava aos pés de Jesus. Talvez você nunca tinha notado nessas 3 menções dessa família. Marta está agitada, mas Maria está aos pés de Jesus. Maria de verdade, aos pés de Jesus.
E aos pés de Jesus, olha só que interessante. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, nem preciso falar, Marta está sempre agitada. Mas como Maria está aos pés de Jesus, em Lucas capítulo 10, perdão, ela está aos pés de Jesus fazendo o quê? Escutando. Em João capítulo 11, Maria está aos pés de Jesus fazendo o quê? Chorando. E em João capítulo 12, Maria está aos pés de Jesus agora, entregando uma oferta de amor, um perfume caríssimo que ela derramou como símbolo da sua adoração, dedicação ao Senhor. O que ela queria é que a vida dela com Deus não se transformasse num museu de algo sempre do passado, mas ela queria novo, uma comunhão contínua e duradoura, experiências novas. Tanto é que, sem ser no Evangelho de João capítulo 12, mas uma outra referência dessa passagem, a Bíblia diz que Jesus fala para ninguém molestá-la, ninguém ficar recriminando-a, porque isso que ela fez ficará para a sua memória. Glória a Deus. E aqui para a gente concluir, para a gente orar, nós temos que ter então uma vida aos pés de Jesus. Mas nessa passagem aqui que Maria derrama o perfume sobre os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos, tem dois pontos aqui que eu quero colocar em 5 minutinhos para você, para a gente levantar e orar. Primeiro, a adoração que ela demonstra aqui para Jesus é genuína. E o primeiro ponto aqui é o seguinte, que o cabelo para uma mulher tem uma conotação de beleza, de honra, e ali aos pés de Jesus, ela está mostrando que todo o seu vigor, todo o seu valor, tudo aquilo que é honra para a mulher, principalmente naquela região do Oriente, que a mulher tinha que comer até coberto, tudo aquilo de valor, ela entregou a Jesus. Ela diz o seguinte: Senhor, tudo é teu. Ela está ali cumprindo o maior mandamento, que é adorar o Senhor com tudo que é, com tudo que tem, com todo entendimento, com toda a sua força. Ela não ligou se as pessoas iriam zombar, se as pessoas iriam tirar daquela situação. Ela, quando faz aquilo, ela estava mostrando ao Senhor: Tu és o primeiro, Tu és o último, Tu és o centro, Tu és o alfa, és o ômega, Tu és o Senhor da minha vida. Glória a Deus. E o segundo ponto aqui é que ela poderia derramar aquele perfume sobre os pés de Jesus e secar com pano. Não é? Gente, ela derramou um perfume caro sobre os pés sujos de Jesus. Se ela pegasse um pano ele chupa muito mais fácil, rapidinho estaria ali. Não é? Agora você, mulher que tem um cabelo grande, imagina só, você derrama uma água, um líquido no pé de alguém, você pega o seu cabelo e tenta secar. Vai secar rápido? Sabe por que ela secou com os cabelos dela? Porque ela queria gastar tempo com Jesus. Se ela enxugasse com pano, enxugasse os pés dele com pano, seria muito rápido. Ela queria ficar mais tempo na presença dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos gastando tempo na presença de Jesus. Verdade. Estamos preocupados com tantas coisas e nos esquecemos com aquele que vamos passar a eternidade. Se não temos prazer em tempo com ele, 5 nem 10 minutos, por que nós queremos passar a eternidade com ele? Ela queria gastar tempo com ele porque ela sabia que aquilo que ela fez era um sinal que ele estaria morrendo logo mais. Ele seria sacrificado e ela não veria mais, porque Jesus disse: para onde eu vou, vocês não me verão mais. E ela queria gastar tempo ali com ele, aos pés de Jesus, enxugando os seus cabelos, enxugando os pés dele com os seus cabelos, desfrutando a presença de Jesus. Então a gente finaliza essa lição, essa pregação lá no começo. Maria,
queria desfrutar da presença de Jesus e no final ela queria a mesma coisa, continuar desfrutando da presença de Jesus. Aleluia. Ele diz que você saia dessa noite, desse culto, você que está nos assistindo também, repensando a sua conexão, a sua comunhão com Deus, e falando: Deus, o meu coração está sendo como de Marta ou de Maria? Eu estou trabalhando para Ti, mas não estou sabendo desfrutar da Tua presença. Marta era uma serva de Deus, mas a conexão dela com o Espírito de Deus não era igual a sua irmã, que queria desfrutar da presença. O tema do nosso ano é voltando ao primeiro amor. Nós temos que voltar a ter o nosso coração ardendo pela presença dele, ardendo por ver pessoas vir aqui na frente falando: eu quero entregar a minha vida a Cristo Jesus, porque Ele é o Senhor. O que Ele fez por mim, quem eu era. A minha oração em cima da última geração, que tem um coração de Maria. Fala: Senhor, não importa o que vão pensar de mim, eu vou enxugar os teus pés com os meus cabelos. E eu poderia usar um pano, mas eu quero ficar mais na tua presença. Eu quero ficar mais aqui diante do meu mestre, mostrando que o meu coração te agradece por o Senhor ter tirado as minhas lepras, ter tirado as minhas enfermidades, ter tirado o peso da condenação. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Você saia hoje aqui falando: Deus, eu não vou te servir somente no domingo, aqueles 2 horas. Ali eu vou comer, mas durante a semana eu vou cultivar a minha comunhão contigo, no meu lar, na minha casa, no meu trabalho, onde eu estiver, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Vamos colocar a pé.